Bom, a verdade é que eu sei que essa não é a única crise que teve na história da humanidade. E eu sei também que talvez essa crise não é a única que você já passou com o seu negócio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero te falar como que você faz a sua empresa crescer mesmo em tempos de crise. Essa que estamos passando não é a primeira e a notícia que eu tenho para te dar é que não vai ser a última também. E aí, como que a gente pode pensar estrategicamente a sua empresa para que ela possa crescer mesmo num tempo como esse? Bom, a verdade é que na crise, na verdade, eu já ouvi e achei muito interessante essa definição, é que é o lugar aonde as cartas são embaralhadas novamente, as cartas do jogo, né? Vamos falar assim, as cartas do cenário econômico, elas são embaralhadas e elas são distribuídas novamente para os jogadores. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, faz todo sentido isso que essa pessoa está falando, porque é realmente isso, né? O cenário muda, uma empresa que tinha total segurança, que já tinha uma carteira excelente de clientes, ela precisa se refazer, né? Nascer de novo, como está acontecendo agora. Então, essa questão das cartas serem embaralhadas e serem redistribuídas faz todo sentido. Um outro ponto legal também de se pensar e de ver a crise é que não tem cenário, não tem solo mais fértil para o empreendedor do que um solo de crise. Por que isso? Então, quando a gente passa por um cenário desse, o que é fácil a gente ver? Que muitos problemas são criados, né? Problemas que não existiam. Então pensa assim, a sua vida está caminhando tudo normal, está indo tudo muito bem. Dá uma crise e seus problemas sobem, né? Então, por exemplo, é a criança que não pode mais ir para a escola, são as aulas agora que estão sendo online, e você precisa, por exemplo, de uma pessoa para ficar com seu filho em casa enquanto você trabalha, porque o seu trabalho não parou, você não está em home office, ou você não tinha todo o material necessário para essa criança ter a aula online, e aí você precisa de uma hora para outra correr atrás disso. Então, assim, muitos problemas são criados. E se você pensar bem, o que é uma empresa? Uma empresa é um local onde ela oferece um produto, um serviço ou qualquer coisa que solucione o problema de alguém. E esse alguém a gente chama de cliente, né? Então pensa, por que eu disse que esse cenário de crise é um cenário em que o solo está fértil para o empreendedorismo? Eu digo isso porque aparecem esses problemas. E aí é a hora ideal para o empreendedor e o empreendedorismo entrar em ação nesses tipos de cenário. Isso faz sentido para você? Comenta aqui abaixo ou acima, em algum lugar desse vídeo vai ter um lugar para você colocar o seu comentário. Conversa comigo. Fala para mim, Cláudio, realmente isso faz sentido? Ou eu nunca tinha pensado desse jeito e agora olhando realmente faz sentido? Ou não faz sentido nenhum por causa disso, daquilo. Você é livre para opinar e eu respeito a sua visão e a sua opinião. Uma outra coisa interessante que acontece na crise é que, na verdade, o dinheiro não some do mercado, né? Pensa assim, pensa que o mercado ele é uma bola desse tamanho e aqui está cheio de dinheiro, que é o dinheiro que está sendo trocado no mercado. Deu a crise, esse dinheiro some? O dinheiro papel some? Não, né? O que pode acontecer é algumas pessoas guardarem um pouco mais, mas o dinheiro está no mercado ainda, né? Então, assim, existem pessoas comprando, existem pessoas vendendo. Então, quando tem uma crise, o que acontece é que o dinheiro passa da mão de uma pessoa que tinha para a mão de uma pessoa que talvez não tinha, ou que tinha muito e ainda assim já foi acrescentado, né? Então, o que eu quis trazer para você até agora? Uma visão de que a crise não é de todo ruim. Sim, ela tem os seus aspectos negativos,
Mas quando você olha para a crise com o olhar de procurar oportunidades, você entende e enxerga que a crise pode te trazer bons resultados. E é sobre isso que a gente está falando e vai continuar falando nesse vídeo. Eu elenquei aqui 5 principais pontos para você observar e fazer com que a sua empresa tenha lucro, que a sua empresa lucre e cresça mesmo na crise. Bom, e o primeiro ponto que eu anotei aqui, eu elenquei 5 pontos, né? E o primeiro é focar em uma estratégia de ataque enquanto você se defende. Vou explicar o que está se passando aqui na minha cabeça em relação a isso. O que acontece quando quando o cenário muda, né? Vira um cenário de crise? A maioria dos empresários, eles buscam reduzir, né? Então reduz custo, reduz funcionário, reduz um monte de coisa na empresa, reduz tamanho, enfim, reduz investimento. E isso não é de todo ruim, dependendo da estratégia que o empresário está usando, tá? Não é de todo ruim. O problema é que, dependendo dessa redução, o empresário ele acaba enxugando a empresa muito, fazendo com que a empresa reduza cada vez mais, que ela diminua cada vez mais a ponto de sumir, a ponto de sucumbir. Tipo, não tem mais da onde reduzir. E ainda assim o empresário não tem lucro. Por quê? Porque ele esqueceu da estratégia de ataque. Ele focou só na redução, na redução, na redução. E ele esqueceu de atacar, ele esqueceu de investir, ele esqueceu de inovar. Então, o primeiro pensamento é isso, né? Foque numa estratégia de ataque enquanto você se defende. E tá, Cláudio, qual que é a estratégia de defesa que a gente pode usar? O que eu trouxe aqui, o que eu anotei aqui? Para mim, a maior estratégia de defesa de uma empresa é um caixa saudável. Como assim, né? Nos momentos de crise, eu acredito que é super importante a empresa continuar com investimentos inteligentes e nos lugares corretos. Vou explicar para você o que está se passando aqui. Pensa comigo. Eu vou usar o exemplo do cenário do turismo, que é um cenário que está muito afetado nos dias de hoje. Eu estou gravando esse vídeo em 2021 e nós estamos passando por uma crise no país, certo? E o cenário do turismo está sofrendo com essa crise, porque é uma crise que muitos países estão fechados para turistas, né? Ou seja, não pode ir, simplesmente não pode entrar no país, dentre outras coisas. Então, assim, o que eu vejo? Deu uma crise nesse setor. Primeira coisa, muitas empresas que não têm um caixa bem estruturado, que não tem dinheiro, que não tem gordura para queimar por 1, 2 meses, sei lá, 8, 12 meses, né, de vendas baixas. Se a empresa ela não tem essa gordura, assim, é quase certeza que essa empresa vai sumir do mercado, certo? Se essa empresa some do mercado, o que acontece com a empresa que, por exemplo, tinha caixa e que conseguiu se manter nesse período? A quantidade de clientes que comprava dessa empresa que sumiu, consequentemente vai procurar outras empresas de turismo e vai comprar daquela que sobreviveu. Então, por que para mim essa questão da empresa ter um caixa saudável é uma estratégia de defesa? E eu digo de continuar fazendo investimento é importante, porque você sempre está lembrando, por exemplo, investimento em marketing, está sempre lembrando o cliente que você está ali, que você está vivo e que se ele precisar você pode solucionar o problema dele. E se você tem caixa, você passa por esse momento de crise com vida, vamos falar assim, né? Entende? Então, um exemplo você faturava lá 100 mil reais por mês, deu a crise, você está faturando 30, certo? Essa diferença que um pouco é lucro da empresa e um pouco ainda é custo que ela paga, despesa que ela paga. Então, essa diferença ela pode ser suprida com esse caixa que você tem, com essa reserva
que existe em você. Aliás, na sua empresa, né? Então tá. E aqui qual que é a maior estratégia de ataque que eu vejo num cenário como esse? É você se manter de pé, principalmente buscar inovações em que o cenário atual pede e que os clientes precisam, né? Então assim, não dá para você ficar parado quando existe um cenário como esse. Você como empresário, como empreendedor, precisa se movimentar quando isso acontece. Então, deu a crise, não dá para você ficar esperando cair do céu a solução para isso, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa questão de solução, agora nesse segundo tópico. Então, se você quiser anotar aí, o primeiro tópico é: foque em uma estratégia de ataque enquanto você se defende. Segunda dica, o segundo tópico para você crescer sua empresa, mesmo em tempo de crise, é: foque na solução e evite trazer o cenário de crise para dentro do seu negócio. Aqui tem uma chave muito importante: foco na solução. Quando você implementa uma cultura de foco na solução dentro do seu negócio, o que acontece é que sempre quando existe um problema a ser resolvido, você e os seus funcionários, colaboradores, estão focados em resolver aquele problema e não em discutir sobre o problema ou reclamar do problema. Então, essa cultura de foco na solução, ela é muito importante para qualquer tipo de negócio e para a sua vida também, né? Então, aqui nesse caso, o segredo é você começar a se preocupar com aquilo que você tem controle, certo? Você não tem controle sobre a crise, né? Você não tem controle sobre o cenário macroeconômico do que está acontecendo. É importante você não tirar o olho desse cenário, do macro, do que está acontecendo fora, porque isso vai mostrar o caminho que você pode seguir ou vai te dar dicas do que o mercado vai precisar. Mas foque dentro do seu negócio em trazer soluções para ele. Então, por exemplo, no cenário de crise e você está buscando inovação para o seu negócio, como a gente já comentou, então foque naquilo que pode ser mudado, foque nos seus processos que podem ser melhorados, foque naquilo que o cenário atual está precisando e você ainda não mudou o seu negócio. Então, por exemplo, vamos supor que num momento como esse, em que as entregas subiram substancialmente, você tem um restaurante, uma doceria ou qualquer outra coisa que não faz delivery. Não faz sentido nenhum você continuar dessa maneira, né? Então foque no quê? Em montar um processo de delivery para sua empresa, em buscar o que precisa, ver as embalagens que vai precisar para poder fazer isso e focar realmente no que você pode mudar, certo? Espero que esteja fazendo sentido para você, então eu vou continuar nessa questão de foco na solução, tá? O que eu vejo que é legal aqui no nosso país, aqui no Brasil, né? Aqui tem muita coisa que precisa ser melhorado. Diferente de outros países aí, talvez de primeiro mundo, a quantidade de soluções para problemas do cotidiano são maiores do que aqui no Brasil ou funcionam melhor do que aqui no Brasil, certo? Então, um cenário de um país como esse é um cenário propício para o empreendedorismo, né? Para você buscar soluções para clientes que ainda não tem. Então, de novo, focar na solução vai te tirar desse lugar aí, talvez, de queda na sua empresa para um lugar de crescimento, certo? O que mais que é foco na solução? Esse tipo de cenário que eu comentei agora, ele fortalece as pequenas empresas. Por quê? As pequenas empresas, elas possuem uma velocidade muito maior para a mudança. É muito mais fácil uma pequena empresa, ela pensar em uma mudança estratégica e executar, comparado a uma grande empresa. Então, a velocidade que uma pequena empresa ela tem é muito maior do que uma grande empresa.
qualquer modificação que você for fazer numa empresa pequena, ela é muito mais rápida do que numa empresa grande. Pensa. Volta. Do que numa empresa grande. Pensa. Gestor aprovar, gerente de não sei o que aprovar, diretor aprovar, enfim, cúpula de não sei o que aprovar. Então a velocidade que uma empresa pequena tem para mudança, de novo, é muito maior do que uma empresa grande. E esse cenário, ele é ideal para diferenciação, né? Para se diferenciar. Então a ideia aqui é você aproveitar dessa facilidade sua de ser uma pequena empresa, dessa facilidade de se diferenciar mais rápido, de ter uma velocidade maior. E aí quando você tem uma velocidade maior, você pode rapidamente já entender o que o mercado precisa e agir para essa mudança. Vou dar um exemplo. Suponha que você seja um restaurante que até agora você não tinha um sistema de delivery. Então, rapidamente você faz a alteração que precisa fazer para você começar a atender por delivery. Outra coisa, mudou tudo, mudou a maneira como o restaurante atende, as cadeiras estão mais espaçadas, enfim, o cenário é outro. Você tem muito mais, você como uma empresa pequena tem muito mais agilidade para navegar sobre esse novo cenário, certo? Então, recapitulando, primeiro, foque em uma estratégia de ataque enquanto se defende. Segundo, foque na solução e evite trazer o cenário de crise para dentro do seu negócio. Só finalizando em relação a isso, o que eu quero dizer não é você deixar de olhar para o macro, como eu já disse, tá? Não é você deixar de olhar para o cenário, para o que está acontecendo lá fora, mas é você não deixar isso virar o cenário da sua empresa também, certo? Então, os passos que eu estou dando aqui é para você mudar o cenário dentro da sua empresa, pelo menos, para que você possa aproveitar realmente a crise para fazer o seu negócio crescer, certo? O terceiro ponto, se você quiser anotar aí, com crise ou sem crise, o caixa é rei. Cláudio, o que quer dizer isso? Caixa é rei, né? O caixa é rei é uma expressão que está sendo muito usada agora no mundo das startups, né? Em que, de uma maneira muito básica, muito resumida, elas precisam ter caixa para manter as suas operações, enquanto elas não estão dando todo o lucro que precisam, né? Então, assim, quando a gente olha para a crise, para você continuar crescendo nela e mantendo a sua empresa saudável, é essencial que o seu fluxo de caixa esteja saudável. Olhe para ele. Senta, pega meio período aí na sua semana, um dia, meio período, e analisa o seu fluxo de caixa. Analisa, vê se você está saudável financeiramente, se a sua empresa tem uma reserva financeira para passar por esse período de crise. Então, lembrando, num período como esse, a empresa que tem um caixa saudável, ela sai muito mais forte quando essa crise momentânea acaba, certo? E o que é interessante aqui nesse terceiro ponto é você criar uma estratégia para alocação dos seus recursos. 2 recursos principais que a sua empresa tem aí, financeiros e de pessoas. Então, faz um planejamento de, eu tenho tanto, como que eu vou alocar esse recurso? Vai tanto para investimento, vai tanto para marketing, vai tanto para isso, vai um tanto para minha reserva. Então, faça estrategicamente uma alocação inteligente dos seus recursos e das pessoas que você tem também. Olhe para o seu time, olhe para a sua equipe, veja aí as facilidades de cada um e aí aloque ele nos melhores lugares, estrategicamente falando. Ok? Então, o terceiro ponto, agora nós vamos para o quarto. Forneça um ambiente de encantamento aos seus clientes. Lembra do exemplo que eu dei do turismo? No começo do vídeo? Se não lembra, eu recapitulo. O turismo uma área de negócio que atualmente está sendo muito afetada pela crise que estamos passando. O que acontece quando nós temos um cenário desse? Muitas empresas desse setor fecham. Como muitas empresas desse setor fecham, não tem caixa suficiente, não tem estratégia para aguentar essa crise, não pensa em soluções para aguentar essa crise, para passar por essa crise,
as pessoas que compram, os clientes dessa empresa, elas passam a procurar outros lugares para comprar. E se ela cai no seu estabelecimento, na sua empresa, e ela tem um atendimento impecável, que ela é encantada pelo atendimento dos seus funcionários, pelo seu atendimento, com certeza ela compra ali e se fideliza no seu estabelecimento. Então, o que é encantar o cliente? Na maioria das vezes é você trabalhar com, é uma expressão também muito conhecida chamada over delivery, né? É entregar mais do que se espera, entregar mais, né? Então, todo cliente que ele recebe mais do que ele está esperando da empresa, ele tem essa sensação de encantamento. Olhe para o seu negócio. Vou dar um exemplo, tá? Uma vez eu fui comprar um calçado para minha esposa com ela. Nós chegamos na loja e era uma loja exclusivamente feminina, não tinha nada para eu olhar ali, né? Era uma loja de calçados femininos e a minha esposa estava escolhendo calçado e enquanto ela estava escolhendo, a vendedora entendeu que eu estava meio perdida ali naquele ambiente, ofereceu, você quer uma água, um café, um refrigerante, alguma coisa assim. Eu já achei meio diferente isso, né? Chegar num lugar e a pessoa te oferecer, por exemplo, um café, um refrigerante, oferecer algo que não é normal desses lugares, uma água até que beleza. E aí tinha um canto ali para eu esperar a minha esposa. Então aí, talvez uma ideia para você que tem uma loja de roupa, de calçados exclusivamente feminina, tem um canto para a pessoa que está junto com a mulher aguardar ela fazer as suas compras e não ficar naquela ansiedade de ir embora o mais rápido possível, né? Então, esse foi uma coisa que veio na cabeça e eu quis trazer como exemplo para você entender essa questão de encantamento dos clientes, né? Outra coisa interessante também que nós vemos bastante hoje em dia olha que top, gente. A pequena empresa, como eu disse, ela pode fazer muitas coisas que a grande não pode. O que nós temos visto bastante hoje nas redes sociais são as pessoas postando os recados dos empreendedores ou de algum funcionário da empresa quando ela compra algo. Então compra uma roupa, tem um recado feito à mão de uma pessoa, um bilhete exclusivo para aquele cliente. Exclusividade ajuda você a diferenciar. O cliente enxerga que ele não é apenas mais um na multidão e que ele tem um valor para você. E aí você passa a ter um valor para ele quando usa essa estratégia de diferenciação, mas não entende estratégia como algo ruim, pejorativo não, tá? Entende estratégia como algo positivo. Beleza? E a quinta e última dica aí para você fazer a sua empresa crescer mesmo em tempos de crise fomente uma cultura de inovação na sua empresa. Meu Deus, como é importante a inovação nesses tempos, né? Nos tempos de crise. Se vocês perceberem, nós estamos mudando muito rápido, o mercado muda muito rápido, o gosto das pessoas mudam muito rápido. Então a dica aqui é você realmente fomentar essa cultura de inovação, porque quando você inova, você acompanha essas mudanças. Por exemplo, a empresa que aí há 20 anos atrás trabalha do mesmo jeito, provavelmente ela já perdeu uma fatia grande do seu mercado e às vezes ela já até assim sumiu do mercado, né? Então, fomenta aí uma cultura de inovação na sua empresa, dê chance, dê espaço para os seus funcionários trazerem ideias. Por quê? Porque às vezes ele está vendo coisas que você não vê. Um atendente, por exemplo, ele está lá às vezes 24 horas ou às 8 horas do dia, né, atendendo o cliente. Então ele enxerga às vezes necessidade dos clientes que você ainda não enxerga. E ouça os seus funcionários, né? Ouça os seus clientes. Às vezes o seu cliente está falando aí abertamente muitas coisas para você e ainda não caiu a sua ficha sobre isso, né? Então fomenta aí uma cultura de inovação na sua empresa. Uma pequena empresa que não inova, ela realmente está fadada ao fracasso, está fadada ao insucesso, certo? Então, recapitulando aqui, quando tem um cenário de crise, o que você tem que fazer? Focar numa estratégia de ataque enquanto você se defende. Foca em ir para frente enquanto você se arma, se defende. Reduz sim os seus custos, reduz sim aquilo que é possível reduzir, mas não tira o que é estratégico da sua empresa, beleza? Segundo,
foca na solução e não traga o cenário de crise para dentro do seu negócio, né? Não traga um pessimismo exagerado para dentro do seu negócio. Mostre para os seus funcionários, colaboradores e para você mesmo que, embora o cenário esteja ruim, há muitas coisas que vocês podem fazer para solucionar isso dentro da sua empresa. Com crise ou sem crise, o caixa é rei. Lembre-se sempre, acompanhe seu fluxo de caixa e tenha uma reserva de emergência. 4. Forneça um ambiente de encantamento aos seus clientes. Isso, gente, é algo que você tem que fazer com crise, sem crise, o dia inteiro, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tá ali, pensa, o seu negócio existe para servir o seu cliente, para servir alguém, né? Para resolver um problema. O dia que você entender isso, virar essa chave na sua cabeça de empreendedor, que você tá ali para servir as pessoas, eu tenho certeza que o nível de encantamento de cliente do seu negócio vai mudar, vai aumentar. E por fim, fomente uma cultura de inovação na sua empresa. Porque, como eu já disse, a pequena empresa que não inova ou qualquer empresa que não inova está afadada ao fracasso. Eu espero que isso tenha feito muito sentido para você e eu quero que você comente, que você participe dessa comunidade aí de empreendedores que o Domine Seu Negócio está criando, de gestores que estão preocupados com a estratégia do seu negócio. Então comenta aqui se isso fez sentido para você e se você tem outras dicas também para dividir conosco, com essa comunidade aí de pessoas. Comenta aqui embaixo também, pode ser que alguém ao ler os comentários isso faça sentido para essa pessoa e você mude o cenário do negócio dele com uma dica sua ou com algo que você está fazendo para crescer a sua empresa ainda nessa crise, tá? Uma dica bônus, uma dica extra para você gente, coloque a sua empresa, se ela não está ainda, no mundo digital, certo? Toda empresa que não está nesse lugar hoje é uma empresa que ela infelizmente não aparece. Pensa, onde está a atenção das pessoas atualmente? Ela está no digital. Onde as pessoas procuram, não tem mais lista telefônica. Quanto tempo já você não recebe lista telefônica na sua casa? E se recebe, para quanto tempo faz você não consulta uma lista telefônica na sua casa? Que você abre o celular aí, dá um Google e procura o telefone que você precisa ou uma informação que você precisa. Então esteja no digital, para a hora que seus clientes procurarem você, apareça lá a sua empresa para eles, certo? Uma outra coisa, eu quero te fazer um convite agora também. Eu tenho um grupo de Telegram que chama O Sábio Gestor. Cláudio, que é esse grupo de Telegram? Esse grupo eu posto lá quase que semanalmente, às vezes, né, diariamente, dicas sobre gestão, sacadas. Eu posto estratégias também sobre os negócios, sobre o mundo dos negócios, né? E eu acho que se você está interessado em dominar realmente o seu negócio, o Sábio Gestor é um grupo que você deve estar. Em algum lugar também dessa tela vai ter um link para esse grupo e você está convidado a participar, a fazer parte aí dessa comunidade também que está buscando melhorar o seu negócio, certo? Eu fico por aqui, espero que esse vídeo ajude você, ajude seu negócio e conte comigo para o que você precisar. Você tem aí aberto os canais de contato. A gente se vê no próximo e até lá. Tchau, tchau.